devido a um grande número de pessoas que necessitam. Então, se você de alguma forma não é membro aqui da nossa igreja, é um colaborador, está nos vendo e quer de alguma maneira participar conosco desta obra, você pode deixar aí na página da igreja um contato que nós podemos fazer com você. E se você quiser abençoar outras vidas, será bem-vindo em nome de Jesus. Para você também que contribui com a casa do Senhor, que é membro da igreja, ou que você está nos vendo e quer ser um colaborador da obra do Senhor, está passando também na nossa página, o banco, a agência, como que você faz depósito. E Deus ama aquele que dá com alegria. Nós esperamos você aqui conosco, tanto você que é membro da nossa igreja, possa estar nos nossos cultos. A prefeitura da cidade que nós estamos, ela fez um decreto. Nesse decreto, nós podemos receber por culto 30 pessoas, obedecendo às normas legais, devido à pandemia. Então, se você pode vir à casa do Senhor, não precisa ter medo não, irmãos, porque o Senhor ele está aqui e nós estamos tomando as devidas precauções, E você que está aí em casa, na quinta-feira, às 19h30, nós nos reunimos para adorar ao Senhor e o culto é transmitido ao vivo. Domingo pela manhã, 9h da manhã, também estamos aqui na casa do Senhor, o culto também é transmitido. E à noite, às 19h no domingo também, estamos adorando ao Senhor. Às quintas-feiras, para os membros da igreja, você que é membro, congregado, estamos aqui às 15h também, adorando ao Senhor. Eu quero que nesta noite você sinta à vontade onde você estiver. Nosso Ministério de Música, ele vai se posicionar neste momento. E nós vamos adorar ao Senhor, porque o nosso Deus, ele é grande. E ele merece toda a honra e toda a glória. Da maneira que você quiser, como você puder, do jeito que o Senhor tocar no seu coração, onde você está, adore ao Senhor. E você que está aqui, sinta-se à vontade, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. É por isso que nós adoramos esse Deus maravilhoso. Adore ao Senhor conosco, porque Ele é grande. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Quão grande é o meu Deus! Por isso nós adoramos. Podem ficar em pé, podem ficar à vontade. Estamos na casa do Senhor para adorar ao Senhor, porque Ele é grande. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E é por Ele que nós marchamos. Eu não sei qual a bandeira que você tem levantado, eu não sei por qual caminho você tem guiado, mas nós temos levantado a bandeira do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Então nós guerreamos pelo Senhor, nós marchamos pelo Senhor. A igreja hoje ela marcha pelo nome de Jesus, pelo Senhor nós marchamos. Sim, Ele é e Ele merece a nossa adoração. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Você marche nesse momento, levante a sua bandeira, mas em nome do Senhor Jesus. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele venceu O Messias, achamos-se em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. a vitória certa. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Não tô com medo não, porque o nosso general O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Com Cristo a vitória é certa, o exército é numeroso, estamos espalhados ao redor do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, todos os continentes da terra adoram e louvam ao Senhor, porque Ele é merecedor dessa graça maravilhosa que me alcançou e que te alcançou, a maravilhosa graça de Jesus, porque eu não merecia, você também não merecia, mas a maravilhosa graça de Cristo, ela alcançou a minha vida. E se você ainda não foi alcançado por essa graça salvadora, hoje é o dia. Não perca esse tempo. Maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Se a sua cruz está pesada, entregue a Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Essa decisão você só vai tomar quando você deixar o Espírito Santo de Deus invadir a sua vida, o seu coração. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Mas pela ação do Espírito Santo de Deus, abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Abra o seu coração. Sua cruz vai ficar muito mais leve, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, Ele levou sobre si. Sua presença
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, ó Deus, nós queremos entregar, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Deus, receba a nossa adoração, ó Pai. Receba, ó Deus, nossa vida no teu altar. Que as tuas palavras, ó Deus, sejam verdadeiras em nossa vida, que haja diferença, haja transformação e mudança. Ó Deus, que tu possas estar com cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, fora daqui do templo, ó Pai. Que o Senhor possa tomar os seus corações. Ó Deus, abençoe cada família aqui também representada. Que o teu Santo Espírito tenha, ó Deus, liberdade para, ó Deus, estar aqui em nosso meio, como nós já sentimos a tua presença. Em nome de Jesus. Pastor. Pode sentar, que bom que você veio. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Né? Esperamos em breve darmos um grande abraço em você. Mas se sintam abraçados. É interessante que nesse tempo nós estamos vivendo, dá calor mesmo, né? Ficar com a máscara, realmente dá. Nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez uma palavra para a gente definir tudo isso é ingratidão. É ingratidão. E eu não consigo, desde quando começou esse
esse movimento que nós estamos vivendo hoje, eu não consigo entrar muito, pregar muito sobre o Novo Testamento. Eu não sei por que Deus está me levando a isso, mas eu espero descobrir. E toda mensagem que eu vou fazer, Deus me mostra, me move lá para o Antigo Testamento. Eu queria pensar com você, talvez, voltando na ingratidão. Por que, pastor, ingratidão? Eu gostaria de voltar uma cena com você. A cena quando o povo de Deus saiu lá do Egito, quando eles estiveram bem em frente ao mar. E eu fico imaginando milhares de pessoas pertencentes ao povo de Deus. Estavam ali. Todos nós sabemos essa história. E como deve ter sido incrível aquela cena. Como deve ter sido aterrorizante, deve ter sido testemunhar aquela visão. O Faraó, os seus exércitos, sendo engolidos ali por aquele monte de águas. Relinchos de cavalos, gritos de soldados, aquelas rodas dos carros de guerra se soltando para todos os lados, homens surgindo inesperadamente na superfície das águas em busca de ar, e em seguida o exército do faraó sumindo no meio daquilo tudo, onde nós podemos ver depois, com certeza aconteceu isso. Milhares de corpos aniquilados, lançados sobre a areia. Essa foi a cena que o povo de Israel viu quando eles saíram do Egito. É interessante que quando nós pensamos nessa história, estima-se que 1,5 milhão de israelitas presenciaram essa cena. 1,5 milhão de pessoas, só homens, presenciaram esse livramento. Na minha mente, eu fico imaginando um quadro em que essas pessoas se encontraram aterradas, se ajoelhando, suas mãos ali naquele momento, vendo aquilo tudo, sendo elevadas numa verdadeira adoração, onde que eles foram dominados ali por aquela visão do poder de Deus em ação. Nós sabemos a história também. Miriam, a irmã de Moisés, ela conduz nesse cenário. Ela pegou algumas moças que cantavam e dançavam numa procissão de vitória. Com certeza, milhares de tamborins soavam, enquanto eles proclamavam, Hosana, Hosana, Hosana. Deus nos livrou, Deus nos libertou. Caso, com certeza, eu estivesse ali, e você também, naquele dia, você perguntaria a qualquer israelitas, você concorda que essa visão impressionante, por essa visão tão milagrosa que nós estamos vendo, agora você vai continuar duvidando do poder de Deus? Você viu essa cena, você presenciou tudo isso, você ainda vai continuar duvidando do que Deus vai fazer com você? Não importa a jornada que nós vamos seguir, nós vamos continuar confiando em Deus. E com certeza, nós ouviríamos um grito daquele povo, sim, sim, nós nunca vamos duvidar de Deus. Olha o livramento que Deus nos deu. Deus caminha conosco, Deus opera milagres, onde nós já vimos coisas semelhantes, e muito mais do que isso, quando Ele nos tirou do Egito. Nós nunca mais vamos duvidar de Deus. Nós vamos caminhar com o Senhor, nós estaremos ao lado do Senhor, nós vamos... Talvez, alguns dizem, vamos cantar rompendo em fé, todos os dias. E esta grande fé, da parte da nação de Israel, quando nós entramos na história, ela durou somente 3 dias. Viram aquilo tudo? Esse movimento de fé. Demorou somente 3 dias. Eu creio que o povo de Israel desejava confiar em Deus. Eu creio nisso. Eles queriam confiar em Deus de todo o seu coração, e provavelmente eles estavam convencidos, nós vamos fazer isso. Nós vamos confiar em Deus. Os homens e mulheres de renome, os anciãos de altos princípios, todos ansiavam confiar em Deus com sua vida de uma maneira completa.
Era o desejo daquele povo que presenciou tudo aquilo. Com certeza eles planejavam marchar cada quilômetro à terra prometida, cheios de fé. Nós vamos entrar dizendo no caminho, nós vimos as 10 pragas. Nós vimos o modo maravilhoso pelo qual Deus abriu o mar vermelho. Como Deus destruiu o nosso inimigo. Nós testemunhamos tudo isso. Nossos olhos viram algo milagroso. Quem poderá duvidar de um Deus tão grande e poderoso que opera tudo isso? Quem pode duvidar de nós aqui que vimos tudo isso? E é assim que ocorre hoje em dia. Quase todos os verdadeiros seguidores de Jesus, como eu e você, nós esperamos confiar em Deus até o fim. Todos nós pretendemos viver nossa vida cheios de fé, sem duvidar, sem se queixar. Nós já chegamos até a dizer, eu tenho visto, Senhor, tantos milagres em minha própria vida. Eu tive as minhas próprias experiências no meu mar vermelho, onde o Senhor me libertou de tantos inimigos, de tantas dificuldades. O meu mar vermelho estava ali, mas o Senhor conseguiu afundar todas as minhas dificuldades ali. Como eu posso duvidar do meu Deus? Por tudo que Ele fez por mim, enquanto eu estou vivo, mesmo assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já pensou que um dia você pode acabar igual aquela nação de Israel, aquela nação ingrata, reclamando? E é interessante, você pode pensar nisso. Talvez eu vou passar por isso também. Vou viver reclamando. É interessante, irmãos. Muitos cristãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, já se tornaram iguais à nação de Israel. É o que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia declara que nos tempos do fim que nós estamos vivendo hoje, com a volta de Jesus, muitos perderão a sua fé. E muitos também abandonarão seu primeiro amor. É isso que nós estamos vivendo hoje. E eles acabaram e vão acabar em um deserto de dúvida e de incredulidade. E eu queria pensar com você nessa noite. Talvez muitos estão salvos, mas estão infelizes, porque perderam a alegria da sua salvação. E Paulo, ele escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Paulo deixa isso bem claro para nós. Talvez nós estamos salvos. Com certeza, não estou duvidando da sua salvação, mas quantos já perderam a sua alegria no Senhor, com tantas dificuldades? E Paulo deixa isso bem claro para nós, dizendo o seguinte, a Timóteo, o conselho que ele dá a Timóteo, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que Paulo escreveu nessas palavras? Logo após o Pentecoste, imediatamente de Deus ter se movido de uma maneira poderosa no meio deles, e ele estava dizendo que há muitos já haviam naufragado na descrença, e o próprio Jesus deixa isso bem claro para nós, em Lucas 18, versículo 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus quis dizer conosco? Ao voltar para o meu povo, eu vou encontrar uma fé verdadeira entre eles. Eu posso encontrar uma fé verdadeira no meio do povo de Deus, nessa crise, nessa pandemia, nesse vírus que nós estamos vivendo hoje. É interessante que certa vez na minha vida, eu tive muitas dificuldades de engolir essas palavras de Jesus. Mas, Senhor, olha que grande fé está em toda parte. Há tantos andando na fé, cantando fé, falando na fé, pregando fé. Até mesmo hoje, nos nossos dias, alguns se intitularam ministros da fé. E é interessante, toda vez quando eu comecei a pensar nisso, Deus me levou de volta à nação de Israel. Aquela nação havia decidido confiar em Deus, mas apenas só 2
conservaram a sua fé. Daqueles 998 mil perderam a fé, só Josué, Caleb, creram e jamais duvidaram. E eles foram os únicos a entrarem na terra prometida. Toda a nação de Israel, com idade acima de 20 anos, cada um daqueles que haviam testemunhado as pragas no Egito, aqueles que louvaram a Deus por aquele livramento do Mar Vermelho, morreram na dúvida em um deserto seco e árido. E com certeza o pior deserto não é aquela seca ali, não. É o deserto que estava dentro do coração de cada um deles. Onde está a fé? E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, que quando nós cremos em Jesus, que quando nós temos fé em Jesus, do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. Mas quando há incredulidade no nosso coração, nós estamos num grande deserto. E com certeza, essa é a mensagem de como uma pessoa pode ser salva, mas porém, ser infeliz. Talvez você possa, pastor, como é isso? Como pode acontecer isso? Eu quero lhe falar sobre como alguém pode sair, até mesmo de uma terrível escravidão, mas, contudo, jamais alcançar a plenitude de Jesus Cristo na sua vida. Isso é verdade, que muitos cristãos gastam toda a sua vida perdidos em um deserto. O povo de Deus hoje está perdido no deserto. Talvez estão flagelados por uma depressão, pelo medo, pela ansiedade e até mesmo pela descrença. Estão salvos, mas ainda estão infelizes. Primeiro, para nós entendermos tudo isso, que o texto nos leva, que nós vamos pensar nessa noite, você precisa entender o que significa a terra prometida. Ela não representa os céus, como muita gente prega por aí, no Antigo Testamento. No dia em que a nação de Israel entrou em Canaã, foi ali que as guerras começaram. Quando eles entraram na terra prometida, as guerras começaram. Mas sabemos que quando nós chegarmos ao céu, quando nós estivermos com o Senhor, toda a nossa guerra, ela vai acabar. E com certeza a pior guerra que nós enfrentamos hoje é o que está dentro do ser humano. A maldade está dentro de cada um de nós. Em vez disso, Canaã significa para sempre, sempre, a plenitude máxima de uma vida abundante. Canaã era uma terra onde mana leite e mel, e isso significava para aquele povo que havia muita bênção ali. Haveria um modo de vida de paz, haveria um descanso em relação a todo o temor, porque Deus iria sustentá-los. Meu irmão, minha irmã, e hoje a nossa terra prometida, que nós temos que almejar, é Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo na nossa vida, Jesus Cristo é a nossa herança, nós temos que descansar a nossa fidelidade em Jesus, nós temos que gozar da presença de Jesus Cristo na nossa vida, e nós temos que alegrar em Jesus todos os nossos dias. E é interessante quando nós pensamos nisso, Deus nunca planejou que ficássemos presos a um deserto vazio, seco e árido. E é interessante quando nós pensamos nisso, através de Jesus, Deus sempre providenciou que cada um de nós tivéssemos uma vida abundante em Cristo Jesus. E Jesus mesmo declara em João 10, capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida livre sem preocupações, sem ansiedades, é uma vida que nós vamos entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, é uma vida que nós vamos confiar inteiramente na vontade de Deus e no seu amor. Isso que é vida abundante, que Jesus Cristo veio oferecer. Confiança total que tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E quando nós entendemos isso, nós vamos passar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
porque nós descansamos no Senhor. Mas é interessante nisso também, voltando à nação de Israel, mas foi devido à dúvida. Israel, Deus não havia prometido, é um lugar de descanso, é um lugar de bênçãos, e eu fiquei questionando tudo isso. Se Deus deu a terra, por que eles foram mandar 12 espias para olhar aquela terra? Isso gera dúvida. Se Deus prometeu, qual a razão de mandar alguém espiar aquilo que Deus nos prometeu? E eu sempre fico pensando, eu comecei a pensar nisso tudo. Por que enviaram esses espias? Se a terra era boa e a terra pertencia a eles. Qual a razão disso? E é interessante, quando esses homens voltaram, eles relataram histórias a respeito dos gigantes, falaram de muralhas, falaram de barreiras impossíveis, que eles não conseguiriam conquistar algo que Deus já havia dado a eles. A terra era deles, a terra era boa, a terra mana leite e mel, a terra é sua, Canaã é de vocês, essa terra é para vocês. E eles chegaram e avisaram, lá tem gigantes. E nós, o povo de Deus, nós que vimos tudo isso acontecendo, o Mar Vermelho, as pragas no Egito, tantos livramentos diante daquele povo, gafanhotos, nós somos pequenos, nós não vamos conseguir vencer, essa terra aí vai nos devorar, essa dificuldade vai nos acabar conosco. E quando nós pensamos nisso, só dois, Josué e Calebe, conservaram a sua fé no poder de Deus para um grande livramento. E eles chegaram a falar, somos capazes de irmos contra eles, se Deus se agradar de nós, nós vamos vencer. Se Deus se agradar de nós conquistaremos, porque Ele já nos deu tudo isso. Naquela noite também eu fico imaginando, se viram tantas coisas acontecendo, e aqueles outros 10 espias, eu fico imaginando, eles iram de tenda em tenda, ligando, fizeram um grupo de WhatsApp lá, grupos do deserto, tivesse WhatsApp, sei lá, naquela época, né? Fizeram, não vão, tenham medo, não façam isso, não tenham, fiquem com medo, porque a coisa é feia, não vão, não saiam, não façam nada disso. Com certeza eles fizeram isso. De tenda em tenda, eles começaram a falar das dificuldades. E durante a noite inteira, o relato da palavra de Deus é muito claro, que aquele povo começou a chorar dentro das suas tendas. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós estamos. Em Números 14, versículo 1, é bem claro que toda a congregação, todo aquele povo começou a gritar. E o povo chorou a noite toda. Com aqueles 10 espias que mandaram uma mensagem pelo WhatsApp do deserto para aquele povo. Aquele povo ficou desesperado. Que noite foi aquela? E a atitude de Deus? E a atitude de Deus? Eu fico imaginando também ao céu, até os anjos ficaram incrédulos com a atitude daquele povo. Como é que uma nação tão saturada de tantos milagres pode esquecer o poder e como Deus tem sido fiel com eles? Como poderia alguém concluir que Deus não é capaz de colocá-los dentro daquela terra, se Deus já havia prometido tudo isso? Contudo, a blasfêmia na nação de Israel, de dúvida e amargura, é bem relatada nisso aí. Em Números 14, versículo 2 até o versículo 4, nos diz o seguinte: todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. E olha o que eles começaram a dizer e a falar: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo no deserto. Olha a oração desse povo. Iriam morrer no deserto. E eles morreram. Ficaram lá perambulando, andando para lá e para cá, e morreram no deserto. E por que nos traz, Senhor, essa terra?
para cairmos à espada, nossas mulheres e nossas crianças, para serem presas, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, vamos levantar um líder, vamos voltar para o Egito. Não tem terra prometida. É interessante voltar para o Egito. Eu fiquei pensando nisso também. Sem água, sem maná, sem direção, sem uma nuvem, sem uma coluna de fogo para os guiar. Eles não iriam sobreviver em uma semana se fossem eles mesmos cuidar de si mesmos. Deus estava cuidando do povo. Deus estava dando cada suprimento para eles. Como iria atravessar de novo o Mar Vermelho? O Mar Vermelho estava ali. E se atravessassem, com certeza iria encontrar toda a nação do Egito zangada, revoltada com cada um deles. E com certeza o Egito iria buscar vingança com relação a eles também. Talvez nesse instante também você esteja enfrentando a maior luta da sua vida. Talvez nesse momento, você que está nos assistindo, você que está nos escutando, talvez você esteja enfrentando uma grande luta. O inimigo tem chegado de todos os lados para você. E você sabe, você crê que você possui um Deus todo-poderoso do seu lado, mas a única coisa que você vê é uma batalha na sua frente. Você chega até a dizer: ó Deus, por que o Senhor me colocou nessa dificuldade? Não consigo sair dessa. Quando eu fui salvo, eu não sabia que ia ser tão difícil, que eu teria de lutar tanto assim. Eu achava que iria ser ótimo, ia ser tudo paz. Eu fico pensando também em quantas pessoas já fizeram as suas malas, estão voltando para a sua velha vida de conforto. Na primeira dificuldade, estão vendo. E muitos criticam a nação de Israel quando estava no Egito. E é interessante, eu me lembro de uma história, quando nós visitávamos o centro de recuperação em Piracaia, aquele centro de recuperação. Muitos resolviam deixar aquela casa. E, tragicamente, quem me acompanhava nisso, nós escutávamos histórias de poucas semanas. Muitos caminharam para a morte. Me lembro a história de um rapaz. Não quero citar o nome dele aqui por ética. Um rapaz muito bonito. E eu lembro que a pastora Rosângela ela disse: não saia daqui. Fique aqui. E aquele rapaz queria sair dali. Quando aquele rapaz saiu do seu caminho, ele voltou para a cidade de Atibaia e ele foi tentar um assalto e eles o mataram. Isso ocorre porque o diabo, ele é tirano e severo. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. É interessante também que Neemias, quando o povo estava ali, Neemias também relatou essa rebelião. Neemias relata em Neemias capítulo 9, versículo 17, e eles se voltaram, o povo queria voltar para a sua escravidão. Eles acharam que iriam voltar para algo mais fácil do que uma batalha espiritual que eles estavam enfrentando, mas eles não tinham visto nada ainda. E é interessante também que o povo chegou ao seu limite. E interessante que Deus, na sua infinita misericórdia, e Moisés também, Deus chegou a pensar: quanto mais faço por esse povo, mas esse povo tem medo. Deus chega e diz: eu vou riscar esse povo do mapa. Eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou construir uma nova nação a partir de ti, porque você tem sido fiel. E é interessante que Moisés intercedeu. E Deus demonstrou a sua misericórdia, a sua longanimidade e o seu perdão para aquele povo. É interessante que Moisés faz a história, uma oração tremenda, que como tem sido, e tem que ser a nossa oração também, nesses dias: perdoa, Senhor, a iniquidade do teu povo, segundo a tua grandeza, segundo a tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito. É interessante também, irmãos, quando nós olhamos todo esse contexto da nação de Israel, talvez você foi perdoado, mas porém você não tem a plenitude de Jesus Cristo na sua vida.
Você pode ter sido um receptor da misericórdia de Deus, das bênçãos e da proteção de Deus, mas, contudo, você não está desfrutando da vida de poder e do descanso que Deus está planejando para cada um de nós. E essa é a consequência da fé, da falta de fé. Quando nós não cremos que Deus está preparando algo grandioso para cada um de nós. Mas qual foi a reação do povo? Qual foi a reação desse povo? E Deus, o povo se rebelou, e Deus ainda mostrou a sua misericórdia, o seu amor e a sua longanimidade. E quando nós vemos tudo isso, nós podemos estar imaginando, mas aquele povo não estava numa boa. Eles haviam sido perdoados, eles estavam sendo guiados, eles estavam desfrutando da abundância do Espírito, eles estavam sendo cuidados, alimentados e vestidos. O que esse povo poderia desejar mais? Há algo errado em tudo isso. Algo que é triste e trágico. Eles estavam salvos, perdoados e abençoados, mas não estavam indo para lugar nenhum. Estavam ali, estavam abençoados, estavam sendo guiados, foram perdoados, mas não estavam indo a lugar nenhum. Haviam sido condenados por uma vida no deserto para ficarem ressecados, perturbados, inquietos, vazios, infelizes para o resto da sua vida. Eles jamais conseguiram chegar à terra prometida. Não duvido da salvação daquele povo. E quando nós pensamos nisso tudo, em Provérbios 29, versículo 1, a palavra de Deus é muito clara, que nós temos que ser curados. É melhor ser curado agora, sem dor, para que nós não possamos sofrer com as consequências que com certeza virão. E por que Deus tomou uma atitude dessa com aquele povo? Por que Deus levou aquele povo a um deserto seco, cheio de uivos, de serpentes? Deus conduziu aquele povo nessa situação devido à falta de fé. E Ele transformou um hábito para eles se esquecer de toda a fidelidade de Deus no seu passado. E a cada nova crise, eles murmuravam e eles reclamavam. Nós também estamos na mesma situação. Meus irmãos, estas não eram pessoas abandonadas. Elas foram salvas, libertas da escravidão. O maná continuava caindo, a água da rocha ainda fluía, a coluna de nuvem estava lá visível. Contudo, Israel era um povo com defeitos e sem vida. Deus dava isso, a esse nome, dessa atitude de mal. O mal que eles faziam. É interessante que em Hebreus capítulo 3, versículo 17 e 19, o autor de Hebreus nos deixa bem claro: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam em seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Israel não foi deserdado devido à idolatria, devido à fornicação, devido à cobiça. Israel foi deserdado devido à sua incredulidade. Eu fico imaginando Deus chegando e dizendo para aquele povo: vocês não irão a lugar algum, as suas vidas serão consumidas no deserto. Você pode imaginar o que veio a ser aquele tormento para aquele povo, viver sobre o medo de uma vida inteira, 40 anos. Aquele povo andou em círculo, tendo a sua vida com o único objetivo de sobreviver. Nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Eles perderam coisas insignificantes, porque sempre reclamando, sempre adoentados, sempre preocupados com as coisas que iriam acontecer. Este é o quadro que acontece na nossa vida, quando nós perdemos a fé. Então você começa a preocupar com cada dificuldade que vai surgir. Você sempre vai ficar questionando: por quê, meu Deus? Qual a razão disso tudo? E você jamais possui força, poder, alegria ou esperança. E Deus
vai dizer para você: se você está assim, volte para o deserto, porque eu nunca te abandonei. Se você continuar assim, nessa vida que você está vivendo de não crer em mim, você jamais chegará a lugar algum. E é interessante também, talvez muitos que estão me escutando hoje: pastor, isso é a teologia do Antigo Testamento. Deus não vai fazer isso com ninguém. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o autor de Hebreus, ele faz um relato dessa situação e traz para nós hoje, para a sua igreja, em Hebreus 3, versículo 12, versículo 4 e 11, nos diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esforça-te para que você possa entrar no lugar de descanso, a fim de que ninguém caia. Não sigam o exemplo daqueles que foram desobedientes. Para nós, nessa noite, nós somos prevenidos a não cairmos na incredulidade que condenou a nação de Israel no deserto. Vocês nunca entrarão. Sua vida vai ser seca, será árida. Deus, se nós cremos em Deus, Deus nunca vai entregar, nós nunca viveremos uma vida de incredulidade e dúvida, porque nós vamos passar a viver o resto das nossas vidas na plena felicidade que Deus nos prometeu. A incredulidade pode impedir você de entrar no que Deus preparou para você, como fez com o povo de Israel. Como é triste isso. E é interessante também quando nós olhamos para Moisés. Eu não gostaria de ser pastor daquele povo todo que vivia reclamando. Daquele povo estava com medo. Eu fico imaginando Deus chegando para Moisés, é a visão minha. Moisés, não pregue mais a respeito de fé para esse povo. Não pregue mais. Não vai adiantar. O coração deles está duro. A incredulidade. Eles são duvidosos, são reclamadores, e eles estão consumindo seus dias em infidelidade e infelicidade. Olha, Moisés, como eles estão andando em círculos, Moisés. Como pregar sobre fé? Para quem vive assim, você possui 40 anos, Moisés, de tristes funerais à sua frente. Esse povo vai morrer no deserto. Eles estão salvos, mas eles estão infelizes. Eu fico imaginando Moisés também, tendo que aprender misericórdia, perdão, longanimidade de Deus. E como, irmãos, a incredulidade quebra as promessas de Deus na nossa vida. Como a incredulidade nos exclui inteiramente da plenitude de Cristo e nos manda para um deserto seco, para uma vida vazia, onde nós seremos infelizes, porque Jesus não estará conosco, porque nós estamos incrédulos. Eu acredito, eu creio, que isso não deve fazer parte da nossa vida, e eis uma grande lição que nós temos que aprender. Nós precisamos ser muito cuidadosos quando nós passarmos por dificuldades. Nós temos que ser zelosos com as nossas dificuldades. E é interessante quando nós olhamos para tudo isso, como aquelas palavras foram ásperas para aquele povo. Aqueles acima de 20 anos não iriam entrar na terra prometida. É interessante que Deus, quando nós pensamos nisso, talvez até esse momento que nós estamos passando hoje, Deus não está procurando uma reação humana. Deus está procurando em nós uma reação de fé. Deus quer que o seu povo, a sua igreja, diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na palavra de Deus e eu creio que Deus, nesse momento, Deus está interessado na minha família muito mais do que eu. Deus está interessado na minha dívida muito mais do que eu. Deus está interessado nessa situação que nós estamos passando muito mais do que cada um de nós. Nós temos também que crer que nem a doença, nem a morte podem nos separar do amor de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo.
E é interessante também, se nós quisermos ser fiéis nesses últimos dias que nós estamos passando, nós precisamos ser fortes na fé. A nossa fé precisa ser baseada unicamente na palavra de Deus. É interessante que, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro nos diz o seguinte: o Senhor sabe livrar da provação aqueles que o amam. O Senhor sabe livrar da provação aqueles que o procuram. Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com o que nós estamos passando, Deus irá prover livramento para cada um de nós. E é interessante quando nós pensamos nisso tudo. Deus planejou para cada um de nós. Deus planejou para nós um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de vitória em todo o nosso caminhar. E o que Deus está procurando hoje? Qual a razão de tudo isso que nós estamos vivendo? Deus está procurando homens e mulheres que vão se levantar nesse período de trevas que nós estamos vivendo. Deus está procurando servos que vão se posicionar com serenidade de paz, porque Jesus Cristo habita neles. Deus assim deseja que você entre nesse lugar de confiança. Ele deseja que nunca você mais tema, mas que você descanse no poder de Deus. É interessante, nós temos até um hino do nosso cantor cristão, né? Descansando no poder de Deus. Porque Deus sabe como nos livrar de todas as armadilhas. Deus também sabe de todos os nossos sofrimentos. E Deus também sabe de todas as nossas tentações. Se nós quisermos ser vitoriosos, enquanto nós estivermos aqui, nós simplesmente precisamos crer no Senhor e confiar nele. E que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de orar por você. O Ministério de Música está se posicionando. Eu não sei a sua dificuldade que você está passando. Não estou duvidando da sua salvação. Não estou duvidando, e a palavra de Deus é muito clara, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, mas nós estamos aqui ainda, nós estamos nessa caminhada. Que Deus nos livre desse deserto que nós estamos passando. Que Deus nos conceda, na nossa caminhada, ainda presenciarmos muitos milagres. Que nós nunca duvidemos do que Deus irá fazer por nós. Não haja incredulidade no seu coração. Pelo contrário, haja descanso, paz e alegria. E é tão bem claro isso, que são fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se eu tenho o selo do Espírito Santo de Deus, eu vou produzir isso também. E que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos enquanto o Ministério de Música está cantando. Fale para o Senhor: Senhor, eu não quero viver assim. Eu sei que a incredulidade, muitas vezes o meu coração, dúvidas, meu deserto, todos os dias está na minha frente. Mas, Senhor, me livra, Senhor. Que todo dia eu sei que tem água que sai da rocha, que é Jesus. Eu sei que tem um maná espiritual que me alimenta, me livra de todos os males. Fale isso para o Senhor. Agradeça a Deus também por tudo que nós estamos passando também. Depois de 4 dias ele
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus, através de Jesus Cristo, Ele está fazendo um grande convite para nós, para que possamos viver uma vida do poder de Deus. Deus nos convida para isso, e é por isso que Ele nos chama. Estou chamando vocês para uma vida de poder, uma vida de restauração, uma vida sem ansiedade, sem tristeza, porque é uma grande promessa de Deus para nós. Eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há promessa melhor do que essa. Não há convite melhor do que esse. Sai do seu medo, sai da sua incredulidade, sai da sua insegurança. Vem para fora, vem viver comigo, venha viver comigo. Deposite tudo isso que está impedindo você de ter essa vida de poder. Traga isso para mim. Eu vou jogar tudo isso fora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor por esse convite maravilhoso que o Senhor fez a cada um de nós. O Senhor nos convida a sermos vitoriosos. E, ó Deus, quando nós pensamos
que há tantos salvos, mas que ainda estão tão vazios, Senhor, que ainda não têm a plenitude de Jesus Cristo na sua vida. Meu Pai, não nos permita viver sem isso, sem a plenitude de Jesus, essa vida de poder, de restauração. Meu Deus, que não haja incredulidade em nosso coração, Senhor. Pai, porque quando nós duvidamos do Senhor, que o Senhor não vai agir, Pai, nós não temos descanso. E como tem pessoas que ainda não descansaram no Senhor neste momento, ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, os convide também a sair para fora, a viver toda essa vida de plenitude do poder que há no nome de Jesus. Pai, há poder no nome de Jesus, a cura no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos experimentar tudo isso, porque o Senhor nos chamou, foi para isso. O Senhor nos fez esse convite para uma vida de poder na Tua presença, uma vida de confiança no Senhor. Ó Deus, nos abençoe durante toda essa semana, que, ó Pai, que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A você que está nos assistindo pela nossa página, compartilhe essa mensagem a tantas pessoas que precisam ouvir desse poder que é no nome de Jesus. E que Deus assim nos abençoe. Bem, nós iremos passar para você que está aí em casa um vídeo que o Ministério Infantil homenageou o pastor pelo seu dia. Então, você está aí do outro lado, né, que não está aqui conosco, você vai ter essa oportunidade de ver o que as crianças fizeram em homenagem ao pastor Isaías nesse dia, que ele é o dia do pastor. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja uma semana de vitória no nome de Jesus. São muitos sonhos. Meu sonho foi poder ajudar meu esposo, por isso me tornei cabeleireira e realizei o meu sonho. O meu sonho era seguir uma carreira militar. Hoje eu consegui ser policial e militar. Deus me vocacionou para, através da minha profissão, abençoar outras vidas. Meu sonho, desde criança, era ser médica. No ensino médio, fui vocacionada a cursar o curso de farmácia bioquímica, onde me formei e trabalhei por 5 anos na mesma empresa, sendo responsável técnica. Nesse meio tempo, me casei e me descobri em outra vocação. Fui promovida a mãe, dona de casa, esposa, e é o que eu amo fazer. Hoje eu realizo meu sonho todos os dias. E também exerço um pouquinho da medicina, da farmácia e de tantas outras profissões, sendo mãe, esposa e dona de casa. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Mãe, seria também. E no seu rosto. Pensar no templo em toda a sua voz. Calculou a sua altura. Escolheu seus pais, já sabia desde o princípio como seria sua educação. Ele separou uma esposa que o complicasse de maneira perfeita.
Preparou e colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde os seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob seus cuidados. O sonho do Pai para a sua vida não havia problemas, não havia lutas, preocupações nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram, mas ele já estava lá para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. É infinito mesmo. É infinito. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que houver no dia em que lá no céu ele abraçar você.